Olá, pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira com o perguntas e respostas. Pergunta número 1. Vocês acham que usar muita energia espiritual pode danificar o corpo físico a ponto de gerar uma dor súbita ou uma doença? Resposta: todos que estudamos a doutrina espírita, nós buscamos diariamente, na nossa reforma íntima, o equilíbrio de sentimentos e pensamentos nossos para que não nos esgotemos mental e emocionalmente. O mesmo se dá com o nosso espírito, que em tudo percebendo, ele busca se aprimorar para evitar os nossos desvios. Porém, para tudo temos um limite. E um médium educado sabe dosar, né, o uso de suas energias, a fim de não se esgotar, porque a mediunidade ela é um atributo para o trabalho do médium em prol do próximo. E desta forma também deve ter horário programado e suas regras. E dentro dessas regras está não ir além dos limites da nossa força vital, termos ponderação, pois porque o uso excessivo das energias espirituais, como todo excesso, pode ocasionar, sim, distúrbios mentais e mesmo doenças no corpo físico. Pergunta número 2. Uma pessoa pode relembrar sua vida passada? Sim, uma pessoa ela pode relembrar sua vida passada, seja a vida anterior ou mais distante ainda. E isso pode se dar durante a sua vida mesmo, atual, em estado de vigília, quando a pessoa está acordada, ou durante seu desdobramento pelo sono. Mas a ocorrência dessas lembranças deve ter sempre um propósito, como por exemplo, a pessoa se recordar de um erro do passado para não mais repetir esse erro, lembrar como aprendizado e assim por diante. E isso acontecerá caso a pessoa tenha merecimento e esteja sempre atenta à máxima do orar e vigiar. Pergunta número 3. O que fazer quando você sabe que uma pessoa precisa de ajuda espiritual, mas não aceita? Bem, no caso de alguém estar necessitando de ajuda espiritual e não aceitá-la, nada podemos fazer além de orarmos para que para ela, porque tudo na vida é regido pelo livre-arbítrio individual. E não basta orarmos para alguém que esteja fechado, tipo fechado para as orações, levando em consideração também que apesar de que a pessoa, ainda que a pessoa não acredite ou não queira, não aceite, se alguém vibra por ela, a espiritualidade não deixará de ajudá-la. Além disso, cada um de nós, queiramos ou não, admitamos ou não, nós temos um mentor, ou guia, ou anjo da guarda, cada um chama de um jeito, porque todos nós, sem exceção, encarnamos com um auxiliar, mas é necessário estarmos abertos para recebermos a luz, porque se fecharmos a porta, com certeza a luz não entrará. Pergunta número 4. O que vocês me dizem sobre simpatias? Bem, no Espiritismo não há simpatias, nem imagens, nem superstições, nem amuletos, rituais, enfim, nada que venha, que decorre de algum apelo material para obter algo ou espantar alguma coisa.
Porque o que muda a vida de uma pessoa é o desejo que essa pessoa tem de mudar-se a si mesma e continuar progredindo, evoluindo espiritualmente. As simpatias e superstições só existem na imaginação de pessoas supersticiosas ou de pessoas que ignoram as leis da natureza, conforme nós podemos ler no Livro dos Espíritos, na questão 552. Pergunta número 5. É normal ter crise de choro quando se sente a presença de Deus ou seres de luz? Bem, Deus é onipresente e, portanto, Ele está no meio de nós o tempo todo. Porém, para a gente sentir a presença da paz e do amor que Deus emana para nós, seja pelos fluidos benéficos que nos vêm pela natureza, pelos benfeitores espirituais ou seres de luz, é necessidade estarmos abertos, receptivos. E quando isso acontece, a pessoa entra em êxtase. E a depender da pessoa, sim, ela se emociona ao ponto de chorar de felicidade, outras sentem-se como se estivessem flutuando e assim por diante. Pergunta número 6. Quando uma família desencarna junta, os espíritos se encontram e ficam juntos no outro plano? Bem, em geral não é assim que acontece, porque isso vai depender de cada um. Porque nós, espíritas, sabemos que ao desencarnar, nós continuamos sendo exatamente quem somos, quem fomos nesse plano. Então, cada qual está numa sintonia que lhe é própria. E, portanto, ao deixar o corpo físico, a pessoa é atraída para perto das pessoas com as quais ele tem afinidade de pensamento e de sentimentos. Então, ele vai direto ao local que apresente a mesma frequência de vibrações que ele emite. Pergunta número 7. Como saber se tenho mais de uma mediunidade? Bom, conforme Kardec nos deixou claro, todos somos médiums. Porém, o médium ostensivo, ele já apresenta desde a sua infância os seus atributos de médium. E, em geral, ele sabe quais tipos de mediunidade lhe são próprias. Agora, a psicografia, por exemplo, tem a necessidade do exercício constante, com toda a proteção de uma casa espírita de retaguarda e estar à frente de um caderno de papel e caneta para depois de algum tempo treinando começar a escrever. Mas toda mediunidade é fruto do conhecimento, seja dessa vida ou de vidas passadas. E o conhecimento requer estudo e disciplina. O médium, com o tempo, ele vai detectando suas percepções, seja de vidência, seja de clarioaudiência, de psicometria e outras. Pergunta número 8. Uma dúvida. Impotência sexual masculina pode ter algo a ver com o mundo espiritual? Sim, a impotência sexual, ela pode ser, sim, consequência de algum desvio encarnatório anterior da pessoa, seja de vidas passadas, em que tenha essa pessoa sofrido algum trauma sexual ou outros tipos de abusos que ficaram marcados, gravados no perispírito. Consultar um psicólogo que faça regressão, em geral, ajuda e muito. Por quê? Porque a pessoa consegue, com algumas sessões de regressão, ela consegue detectar a origem desse trauma e assim
pode ser tratada e curada. Pergunta número 9. Teria alguma explicação espiritual sobre uma mulher não conseguir engravidar, mesmo não tendo nenhum problema pela medicina e nem o marido tendo problema? Bem, gente, pelas leis de causa e efeito, nós sabemos que tudo que nós vivenciamos hoje tem uma causa no passado. E certamente engravidar é uma delas. E pode ser por vários motivos. Por exemplo, por escolha da mulher mesmo no mundo espiritual, e agora ela pode nem se lembrar, ou por problemas kármicos que foram gerados por comprometimento em vidas anteriores. Pergunta número 10. Gostaria de saber se é possível um espírito se comunicar com a gente através de um assovio. Só meu esposo assobiava daquele jeito e hoje no meu serviço ouvi perfeitamente o assovio dele, onde não tinha ninguém. Sim, isso pode acontecer. E quando isso acontece, o espírito quer demonstrar que está por perto ou que está e que esteja nos ajudando ou pedindo alguma ajuda, como oração e lembranças de momentos felizes para que ele fique mais calmo, mais tranquilo.